Ele diz que tudo bem, que está com muita peninha dela, mas que vai soltar apenas uma de suas mãos para que ela escreva ali vários cheques para ele. Ela pergunta se ele está ficando louco. Ele diz a ela que ela levou ele ao extremo e que é isso que acontece quando mexem com quem a gente ama e que agora ela vai pagar por todo o mal que ela fez contra ele. Nos capítulos que vem aí da novela Teresa, tudo começa logo depois que o Rubem está ali de tocaia esperando só uma bobeira para que ele possa entrar e concluir o seu plano com a Teresa, e quando a empregada sai, coloca o lixo, ele acaba invadindo a casa da Teresa e vai ficar esperando por ela, que nesse momento está com o advogado Hernandes conversando com ele e explicando a ele que quer que ele venda todas as empresas do Fernando porque ele está com alguns problemas com a mãe e que ele vai precisar de todo esse dinheiro para investir em outros negócios. Ele então alerta a Teresa que eles estão falando ali em vender empresas que são muito importantes e muito produtivas, né? Teresa, que não tá nem aí porque o negócio dela é dinheiro, ela esfrega os dedos ali e diz a ele que por conta disso essas empresas vai poder ser vendidas rapidamente. Ele fica pensativo e a Teresa diz que essas empresas têm que ser vendidas na maior descrição só para evitar problemas do Fernando ainda mais com a mãe. Ele responde a Teresa que essa operação que ele vai fazer também não é algo que faça assim tão rápido. Teresa pergunta se ele está ciente que a comissão que ele vai receber vai ser de acordo com a eficiência que ele faça o trabalho dele. Ele até gagueja porque sabe que é muito dinheiro e diz que sim, que está ciente de tudo isso, e a Teresa pergunta a ele se ele acha que ele vai ter competência para vender ou se é melhor ela chamar outra pessoa para vender. Ele diz que não, que pelo amor de Deus não, e que ela fique tranquila porque ela mesma vai se surpreender com a rapidez que ele vai vender. Teresa concorda e depois ele pergunta a ela se ele pode aumentar um pouco mais o preço dessas empresas, e a Teresa, que não tem nem noção do valor que de fato essas empresas valem, ela parece até que engoliu um tamanco ali sem conseguir responder a ele que pode sim aumentar os valores. E antes de eu dar continuidade aqui, quero ler o comentário do meu povo, e a Lúcia disse assim, que não tem nem lógica o Arthur morrer. A Conceição disse que a Ângela e o Leonardo são perfeitos. Bia disse que Ângela e Léo lindos. Lilian disse que o Arthur deve ficar com a Teresa. A Maria também deixou o comentário dela dizendo: isso aí, Luísa, não aceita, ele foi muito ingrato com você trocando por uma falsa mulher. Outra Maria também deixou o comentário dela, ela disse: veja essa novela aqui de Portugal. É isso aí, pessoal, não esquece de deixar o teu nome também e o teu comentário da cidade de onde você assiste os nossos vídeos, tá bom? E não esquece de deixar o seu gostei para que assim o YouTube notifique você sempre de tudo que vai acontecer na sua novela preferida. E quero te fazer mais uma pergunta, deixe aí nos comentários se você pudesse pegar a Teresa pelos cabelos e dar-lhe uma surra, você daria com um chicote, você daria uma surra nela com um tamanco de madeira ou com ortiga? Porque só quem sabe o que é ortiga sabe o que apanhar com um troço desse aí. Então deixa o teu comentário aí que no próximo vídeo quero exibir teu comentário aqui, beleza? Já em outra cena, o Fernando está com a mãe logo depois que ela convidou ele para que eles possam conversar, e ele diz que está muito feliz que ela chamou ele ali e que espera muito que ela proponha a ele ali uma trégua. Ela então pega o seu remédio de pressão ali porque sabe que agora vai ser coco seco e diz a ele que ele sabe muito bem que ela ama ele e que não gosta que eles dois fiquem ali separados, e toma o remédio dela. Ela depois se aproxima dele e diz que sim, que queria fazer as pazes definitivamente. Ele abraça ela e diz: mamãe, muito obrigado. Ele diz que sabia que uma hora ou outra ela ia acabar assim, compreendendo e aceitando o casamento dele com a Teresa. Ela fica calada, mas revoltada, e ele taca a mão no bolso e diz que: olha aqui, mamãe, eu trouxe até o convite do meu casamento com a Teresa. Ela pega um envelope de lado e o Fernando, acreditando mesmo que agora vai dar tudo certo, então ela fica de frente e começa a rasgar o envelope. Ele pergunta a ela o que é isso e ela termina de rasgar, joga no chão e diz a ele que chamou ele para propor a ele que ele termine de uma vez por todas essa loucura de se casar com a Teresa e cancelar todos os acordos que ele tem com ela que envolva a fortuna dele.
Ele se abaixa, pega os papéis e diz que isso ali é tudo que ela faz, que ela manipula a vida dele para tentar fazer a vida dele tudo que ela bem entender. Ela começa a gritar e diz que isso não é verdade, porque tudo que ela quer é que ele reaja. Ele fica calado e ela muito amargurada e começa sim a passar mal e diz ao Fernando que tem certeza que a Teresa tem algum plano para tirar tudo que é dele. Ele fica zoiudo e ela continua dizendo que a Teresa até procurou por ela para zombar dela, dizendo que ele nomeou ela, a Teresa, como sua procuradora. Ele fica calado, ela pergunta se é verdade, ele continua calado, então ela grita para que ele responda se isso é verdade. Ela pergunta se ele deu o mesmo poder àquela vigarista para que ela pudesse fazer o que ela bem entender com toda a fortuna dele. Ele pergunta o que é que ela queria que ele fizesse se permitisse que ela deixasse ele na rua e fala que ela está louca. Ela fica revoltada e diz ao Fernando que ali quem é o imbecil é ele, porque quem vai deixar ele na rua vai ser ela, a Teresa. Ele então começa a jogar sujo até com a mãe e pergunta se era isso que ele dizia para o pai dele quando ela ficava toda hora dizendo que ele estava traindo ela. Ela fica calada, muito mal, e ele começa a dar grito nela, dizendo que com razão o pai dele deixou ela porque não aguentou mais ela e seu xilingue e que a culpa da morte dele foi ela, porque foi ela quem matou seu pai. E aí, quando a Orianda não aguenta mais e taca a mão no pé do vidro do Fernando. Depois ela pergunta ao Fernando como ele ousa a dizer isso com ela. Ele então olha pra mãe e diz: mamãe, olhe pra mim, olhe bem pra mim, que agora vai ser a última vez que você vai me ver. Fernando então diz a ela que ela olhe bem para ele, porque ele nunca mais vai perdoar ela depois de tudo que ela fez e que desde criança ela quis manipular ele, só que agora tudo isso acabou. A Orianda não sabe nem o que faz, ela tá passando muito mal e o Fernando nem percebe isso, então ela vai saindo um pouco, se arrastando, se senta e ele grita com ela dizendo que é um homem e não um pirralho que ela possa manipular da forma que ela bem entender. Ele tenta até sair e diz a ela que não quer saber dela nunca mais, e é aí quando a Orianda não aguenta, coloca a mão no peito e cai, e o Fernando fica desesperado agora chamando pela mãe. E enquanto o Fernando vai levantando a mãe ali, perguntando o que foi que aconteceu, ele sabendo muito bem o que foi que ele acabou de fazer, eu te pergunto, você acha que o Fernando está correto em fazer tudo isso com a mãe por conta da Teresa? Deixa aí o teu comentário se o Fernando está correto ou não, porque na minha opinião a mãe pode ser o que for, mas ela vai estar sempre na razão. E você, na sua opinião, o que é que você acha? Comente aí. O Fernando se desespera ainda mais, pedindo para que a mãe fale com ele, só que ela agora está se tremendo e ele começa a chorar sem saber o que fazer. De volta lá com a Teresa, ela pega na mão do Hernandes e diz que espera ele muito em breve com notícias, e ele diz que sim, que é claro, e depois se despede da Teresa, e é aí quando tudo começa. Quando ele passa da porta, a Teresa vira e dá de frente com o Rubem, fica assustada e pergunta: Rubem? E ele responde a ela que sim, e diz que é muito bom ver ela. Ela tenta correr, ele puxa a arma, aponta para ela e diz que não adianta ela fugir, e se ela gritar, ela morre. Ele vai até ela, pega no braço dela, toma o celular e diz que ela gosta muito de brincar com as pessoas, né? Mas agora ela vai ver como que é estar do outro lado. Ela fica sem saber o que falar e ele diz que ela é muito esperta, só que ele é muito mais do que ela e que por culpa dela a Esperança terminou tudo com ele. Ele continua dizendo que a Mária sabe de todas as fraudes que ele fez e que a polícia, por culpa dela, da Teresa, descobriu como foi que o Victor morreu. A Teresa toda cagada ali, sem saber nem o que responder para o Rubem, e ele declara para ela que agora sim chegou a hora dela pagar por tudo o que ela fez contra ele, contra a Genoveva e contra a Aida. Alguém bate na porta e a Teresa fica zoiuda e ele agarra ela, pega ela por trás e diz a ela que se ela falar qualquer coisa, não só ela vai morrer, mas todos que entrar ali, e pede a ela que então ela diga para que ninguém entre ali. Ele agarra ela e cochila
insiste no ouvido dela que ela fale para todo mundo que ela quer no dia de hoje ficar sozinha. Então a empregada entra e a Teresa diz, arregalando o zoião dela, que ela quer ficar sozinha e que tanto Jacinto quanto ela podem ir embora e deixar, que ela quer ficar sozinha em casa hoje. A empregada fica toda confusa e a Teresa fica arregalando o zoião dela ali, tentando passar uma mensagem para a empregada que quer ficar sozinha, mas que na realidade que ela procure ajuda. Teresa pergunta se ela entendeu, ela diz que sim, fica gaguejando sem saber o que responder para a Teresa, e a Teresa grita com ela para que ela vá logo embora. Lá no hospital, a Aurora está dizendo ao Fernando que a mãe dele sofreu uma espécie de infarto cerebral. A Aurora continua dizendo que é mais provável que ela tenha sequelas, mas que é bom esperar todo mundo logo avaliá-la. Fernando fica sem saber o que responder, muito amargurado, porque ele sabe muito bem o que ele fez de errado, se senta e a Aurora diz a ele que sente muito. O Fernando logo depois pergunta a ela de qual sequelas ela está falando e o que é que vai acontecer com a mãe dele. De volta lá na Teresa, que está amarrada, jogada no chão, e o Rubem, que está com o telefone dela, mandando ela ligar nesse exato momento para o Fernando, e ela até tenta falar com ele, só que ele não consegue atender por conta da situação que aconteceu com a mãe dele, e a Teresa deixa uma mensagem de voz que ele retorne o mais rápido possível para ela assim que ele vê aquela mensagem. Ele depois desliga o telefone e a Teresa diz que ele está vendo aí que o Fernando não quer atender o telefone dela. Ele se levanta e diz que tudo bem, eles vão ter que esperar. Teresa diz que ele não se preocupe, que ela vai ajudar ele, mas que por favor que ele desamarre ela, porque essas cordas estão machucando ela e muito. Ele diz que tudo bem, que está com muita peninha dela, mas que vai soltar apenas uma de suas mãos para que ela escreva ali vários cheques para ele. Ela pergunta se ele está ficando louco. Ele diz a ela que ela levou ele ao extremo e que é isso que acontece quando mexem com quem a gente ama, e que agora ela vai pagar por todo o mal que ela fez contra ele. A Teresa diz a ele que isso não foi culpa dela e que ele tem que ser responsável pelos atos dele. Ele fica revoltado e diz que a vida dele era perfeita antes que ela e o Mariano atravessassem a vida dele. Ele se aproxima dela e diz que odeia ela e muito. Ele não se cala, a Teresa fica zoiuda e ele continua dizendo que perdeu tudo, o seu escritório, seu dinheiro, seus filhos. Ele não se cala não, tá com a bexiga ali, e diz a Teresa que ele foi parar na cadeia e agora tem que estar fugindo da justiça por causa dela, e pergunta a ela se ela sabe o que ele sente só de ter que olhar para ela. Ela diz que tudo bem, que ela entende, que espera muito que o dinheiro do Fernando compense para ele, mas ela não tem muito, mas que se ele solta ela pode ir fazendo vários cheques para ele. Ele pergunta a ela onde que estão os talões de cheque e ela diz que está na bolsa dela lá embaixo. Ele então pega o colar que está nela, dá um puxão, depois liga para a Genoveva e diz a ela que está de posse da Teresa e que ela vai sim dar tudo o que eles dois estão precisando. Ele continua dizendo que vai deixar o país muito em breve, que ela cuide de seu filho, que ele vai chegar lá muito em breve. Só que é aí quando o Rubem desliga o telefone, pega o cheque, o Arthur do nada chega ali, vê o Rubem e cobre ele no cacete. O Rubem consegue dar uma sapecada no Arthur, sai correndo pela escada e o Arthur sai correndo atrás dele, pega no calcanhar, puxa ele cai com o queixo no chão e diz a ele que ele vai pagar por tudo, e o Rubem diz que quem vai pagar é ele e sai correndo novamente. E o Arthur dá uma cambalhota ali, pula em cima do Rubem e diz que dessa vez ele não vai escapar. O UFC começa novamente ali porque o Arthur desce o cacete novamente no Rubem e a polícia chega nesse exato momento e diz que já chega, que eles dois podem parar, que agora eles vão levar o Rubem, e a Teresa mais uma vez, bicho, consegue se safar disso aí e começa a chamar o Arthur para que ele, por favor, ajude ela. Ele logo depois solta ela, pergunta se ela está tudo bem, ela diz que sim, mas que ficou com muito medo porque ele manteve ela amarrada o tempo todo. Ele diz a ela que agora tudo acabou, que ela tenha calma, e a Teresa pergunta como foi que a polícia chegou até ali. O Arthur responde a ela que é porque ele veio ali trazer alguns processos e que ele se bateu ali com a reina e que ela falou para ele que não sabia se poderia deixar ele entrar porque ela, a Teresa, estava sozinha lá com o Rubem e pediu para ficar sozinha. Ela confirma que sim e o Arthur diz que então por causa disso
Ele chamou a polícia e quando ele chegou, eles entraram. A Teresa começa a acariciar ele muito, diz que ele salvou a vida dela e que não sabe o que poderia acontecer com ela e o Rubens se ele não tivesse chegado. Lá embaixo, o Rubens todo lascado, a polícia pergunta onde está o Rodrigo e ele diz que ele é seu filho e que ele tem todo o direito de ficar com ele. O Arthur vem descendo, escuta aquela conversa e diz ao Rubens que ele, mesmo sendo o pai biológico, não tem direito de levá-lo, e a Teresa agora se vinga e olha para o Rubens e diz que ele vai voltar para a cadeia, mas que dessa vez será diferente porque ele vai entrar e nunca mais ele vai sair.